Olá, meus irmãos amados, queridos. Estamos aqui para mais uma escola de líderes, para mais uma aula da nossa escola, continuando os hábitos de um líder eficaz. Nós vamos entrar no 6º hábito. Por isso, vamos estar orando para que Deus nos ajude nessa aula. Senhor Deus eterno, graças damos a Ti por esse privilégio de estar ministrando, Senhor, a Tua palavra. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos oriente e nos ajude nesse momento para que tenhamos compreensão, entendimento de tudo aquilo que vamos aqui aprender. Dando-te graças em nome de Jesus. Amém. 6º hábito do líder eficaz de pequenos grupos: mentoreamento. É muito importante esse hábito, né? Porque o mentoreamento, ele diz em mentorear um auxiliar, um cristão se parece mais com Jesus quando faz discípulos e desenvolve outros líderes. Foi esse o exemplo de Jesus. Jesus foi o mentor dos seus discípulos e assim ele o fez com maestria. Nós aqui temos a incumbência de também fazer isso, de levar líderes a esse conhecimento, a entenderem a importância que é mentorear, pois o mentoreamento é um hábito inegociável de um líder de pequeno grupo altamente eficaz e isso que leva a preparar líderes para futuros grupos. Vamos, por exemplo, ver um fato, um exemplo. Uma corrida de revezamento. Talvez você já tenha visto uma corrida de revezamento. São 4 atletas que se revezam, cada ele segura um bastão e eles se revezam em etapas da corrida para formarem assim a corrida completa, mas eles têm a obrigação de passar o bastão para o outro, para que no final aquele que tiver com o bastão e chegar na frente seja o vencedor. E é uma disputa que requer muita concentração, comunicação, muita destreza para passar o bastão ao companheiro da frente. Então tem que haver uma sincronia, tem que haver uma união entre eles. No revezamento, o corredor ele não corre sozinho, ele corre com seus companheiros. E todos fazem parte disso. Então, na corrida de revezamento, tanto o corredor como o que recebe o bastão precisa fazer a sua parte e fazer bem a sua parte. Tem que estar disposto a alcançar o seu objetivo. Assim, nós também temos que estar dispostos a alcançar o nosso objetivo, que é fazer discípulos. Então, no revezamento, a corrida não pode ser vencida, a não ser que o bastão seja passado com sucesso. E no cristianismo, o mundo nunca vai ser alcançado para a próxima geração, que está perdida se não fizermos discípulos, se não discipularmos, se não passarmos o bastão do Evangelho para outros, para que eles também discipulem. E assim Jesus disse para fazermos discípulos. E assim ele também passou o bastão para os seus discípulos agora. Ele levou, passou o bastão para os discípulos, agora vocês vão e façam discípulos, ou seja, passem o bastão também a outros, para que esses outros passem bastão a outros também. E a gente vê isso num exemplo do apóstolo Paulo com seu filho na fé Timóteo, quando Paulo ele passa o bastão a Timóteo para continuar o trabalho de evangelização. E é interessante a gente notar que ele passa a geração de Paulo agora para a geração de Timóteo e vai passar para outras gerações e assim chegou até nós. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, a palavra diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então,
nesse versículo a gente vê como Paulo ele vai passar o bastão a Timóteo, e como Timóteo tem o dever de passar o bastão a outros homens fiéis, e esses homens fiéis vão testemunhar a outros homens. Então você vê o exemplo Paulo, né, passando o bastão a Timóteo, e esse passando a homens fiéis, e esses a outros. Então, vemos Paulo como eu passando o bastão para você, o meu Timóteo, e você passando o bastão a outros homens fiéis, que são os seus discípulos, e esses discípulos já passando o bastão a outros que vão fazer mais discípulos, e esse é uma corrida interminável que nós vamos seguir adiante. É por isso que esse hábito de mentorear é inegociável, tem que ser feito. O ministério não existe com sucesso se não houver um sucessor. Para haver sucesso no ministério, para que esse ministério seja duradouro, ele tem que haver um sucessor. E um dos hábitos inegociáveis do líder de pequeno grupo, altamente eficaz, é o mentoreamento. É mentorear auxiliares, preparando-os para liderar os futuros grupos que virão aí. E o que é mentorear? O que é ser um mentor nessa hora? Mentorear, ele é cooperar com Deus em levantar e desenvolver um auxiliar para tornar-se um líder de pequeno grupo. Olha, cooperar com Deus em levantar o auxiliar. Então não é uma obrigação, não é um trabalho sozinho, não é um trabalho só seu, é um trabalho em parceria, e a parceria melhor não podia existir, porque nós estamos sendo parceiros de Deus no seu trabalho, que é a edificação do reino e para o crescimento do reino. Então nós vamos falar nesse estudo justamente sobre mentorear, e estamos falando especificamente em líderes de pequenos grupos que desenvolvem outros líderes. E isso pode até parecer uma sobrecarga para o líder, não é, porque na verdade faz parte essencial para um pequeno grupo multiplicar. Tudo que você precisa fazer é cooperar com Deus nesse processo. E a gente coopera com Deus seguindo os passos da fé, da oração, da busca, para que assim Ele nos dirija, nos coordene, nos mostre como fazer da melhor forma. Mentorear é seguir o exemplo de Jesus e de Paulo. O mentoreamento de futuros líderes fazia parte do ministério deles. Um cristão, ele se parece mais com Jesus quando faz discípulos, nós vemos isso. E realmente é. O estudo dos evangelhos mostra que esse mentoreamento fazia parte do ministério de Jesus. Ele trabalhou o tempo todo mostrando aos seus discípulos que o alvo da vida cristã era ser semelhante a ele. O alvo da vida cristã, para eu ser cristão, eu tenho que me parecer com Cristo. Então o cristão se parece mais com Jesus quando faz discípulos, porque assim Jesus ensinou a fazer discípulos. O mentoreamento era um método também de Paulo. Paulo, ele ordenou aos coríntios que seguissem a mesma forma que ele seguia. Uma das formas que Paulo tinha para mentorear os seus líderes era justamente dizendo: sigam o meu exemplo como eu sigo de Cristo. Então, quando ele foi morto em Roma, ele já tinha os seus discípulos que continuaram o seu trabalho. O seu trabalho não parou, porque ele tinha Timóteo, tinha Tito, tinha Silas, tinha outros que se levantaram adiante. Então o trabalho continuou, porque seguiu o exemplo de Jesus, que assim como Jesus subiu ao céu, deixou seus discípulos com a incumbência de seguir, Paulo também, e nós também faremos isso. Mentorear é também uma maneira de amar os outros, ajudando-os a serem líderes bem-sucedidos. Essa é uma excelente maneira de mostrar amor aos outros, de mostrar amor ao seu liderado, aquele que você está discipulando. Porque amar não deve ser uma obrigação, mas deve ser algo que está no coração do cristão, o desejo de ver o outro sempre crescer, sempre ser bem-sucedido. E essa é a melhor forma de mostrarmos que temos amor, é desejando que ele seja bem-sucedido. E para ser bem-sucedido é necessário que tenha uma boa base, é necessário que tenha um bom
cuidado, estímulo, e mentorear, no sentido mais puro da palavra, é capacitar outros a serem bem-sucedidos. Então, mentorear é isso, é ajudar outros para que tenham sucesso no trabalho que vão fazer. Isso é mentorear. Mentorear também é um modo de multiplicar-se a si mesmo e expandir o próprio ministério. Você já pensou que não pode ficar em 2 lugares ao mesmo tempo? E muitas vezes nós queremos, como é bom que estivesse ali, aqui, acolá, mas não podemos fazer isso, somos um só. Mas no mentoreamento, quando fazemos assim discípulos, o mentoreamento ele é a única maneira que uma pessoa ocupada pode ministrar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Porque quando você está mentoreando, você está ministrando alguém para ministrar o que você também ministrou. Então ele vai ser um reprodutor daquilo que você está ensinando. Então quanto mais pessoas estiverem mentoreando, mais a mensagem vai se expandir e você vai formar 1, 2, 10, 20, 30, 100 grupos e vai estar em 100 lugares diferentes através dos seus mentoreados, daqueles que estão ali fazendo a obra. Então é a maneira de multiplicar-se. Você vai poder estar nesses lugares. Mentorear também é a forma de uma pessoa comum alcançar muitas outras por meio do ministério de líderes treinados. Olha, nunca subestime esse poder da multiplicação. Esse poder maravilhoso de multiplicar, porque mentores eficazes entendem que eles nunca terão resultados múltiplos até que tenham multiplicado a si mesmo em outros líderes. Ele vai nessa ideia de formar líderes, de alcançar pessoas, de alcançar mais e mais pessoas por meio do ministério de líderes que são treinados por você. Então você vai treinando aquelas pessoas a ministrarem a outras pessoas. E o líder ele vai percebendo que vai atingindo lugares onde talvez ele nunca pudesse chegar. Mas através do líder, através daquele liderado, através daquele que você está formando, você chega em vários lugares, abrange o seu ministério com grande expansão. Então é importante mentorear por isso. Mentorear também a essência de fazer discípulos para que discipulem outros. Então, é fazer discípulos para que eles possam discipular outros, como estava ordenado por Jesus. Jesus mandou discipular outras pessoas. E aí vem a outra parte, que é uma maneira também de manter uma prestação de contas. O mentoreamento ele funciona quando existe prestação de contas entre o mentor e o auxiliar. E o que é essa prestação de contas? É você poder saber a expectativa daquele que você está liderando. É você saber nas devocionais pessoais como é que ele está tratando, como é que ele está vendo as coisas da sua vida, como é que ele tem tratado os seus problemas familiares, seus problemas pessoais. É você fazer daquele relacionamento coisa mais natural, de poder compartilhar, de poder ver as dores que está passando, os problemas que está enfrentando, as dificuldades, as vitórias. Prestação de conta é isso. É um melhor relacionamento e uma melhor junção entre o líder e o liderado. Mentorear também é entregar o ministério para que outros tenham oportunidade de ministrar. Como eu disse, não há sucesso se não houver sucessor. Não há sucesso se não houver um sucessor. Então eu tenho que ajudar esses a fazerem isso, a aprenderem a serem fiéis ministros, a andarem com suas próprias pernas. E porque muitos pensam, não, eu vou ter um grupo só para mim. E quando um líder ele se fecha e não faz discípulos e não faz outros líderes, o seu ministério tende a se estagnar. O crescimento se faz justamente quando damos oportunidade. O mentoreamento eficaz inclui entregar o ministério para que outros tenham oportunidade de ministrar. Nós, os mentores eficazes, aprendem a desfrutar do sucesso do ministério de outros, tanto quanto mais do que os seus próprios sucessos ministeriais.
você vai ver o sucesso daquele que você mentoreou, você se alegra. Mesmo que tenha mais sucesso que você, glória a Deus, você foi impulsionador daquilo que aconteceu. E isso é importante. Priorizar o importante em meio às muitas demandas. Isso também temos que notar que muitas vezes temos que dizer não para o urgente para poder dizer sim para o potencial do importante. Satanás é muito esperto, muito astuto em colocar distrações, em colocar coisas na nossa vida, para procurar evitar que tenhamos tempo, que tenhamos disposição para mentorear, para levar adiante o discipulado. E ele é eficaz nisso, e fazer com que coisas apareçam, e são coisas urgentes. Eu tenho que resolver isso. Mas deixamos aí aquilo que é importante para resolver logo o que é urgente. E aí vamos fazendo isso e deixamos de lado o potencial do que é importante. Ficamos tão ocupados com a urgência em realizar o ministério que falhamos em discipular e mentorear líderes. O que é realmente o que realmente importa. Líderes de pequenos grupos eficazes fazem a escolha de fazer discipulado uma prioridade. Eu tenho que ver como discipulado como minha prioridade. Foi a ordem de Jesus. Ele mandou fazer discípulos. Então essa é a ordem, essa é a prioridade, e esse é o primeiro ministério que tem. Antes de qualquer outra coisa, primeiro tem que fazer discípulos. Então isso tem que fazer parte. Eu tenho que entender que essa é a minha prioridade, para poder priorizar no importante. Fazendo isso, em meio a tantas coisas que a gente enfrenta, você sempre vai ter o tempo, sempre vai ter as coisas urgentes sempre vão aparecer, mas não deixe o importante de lado. Mentorear é a parte mais duradoura da liderança de um pequeno grupo, pois garante a continuidade dessa liderança. E é verdade, você vai ver que aqueles mentoreados por você vão estar desenvolvendo o ministério, e daqui a 5, 10, 20 anos você vai ver o resultado e o crescimento, e o ministério seguindo, porque você mentoreou com cuidado e com zelo aqueles seus líderes em potencial. E aí a liderança é duradoura, ela cresce, ela vai permanecer, e nós vemos isso, o crescimento duradouro, e você vai ver isso e alegra o coração, e nos alegra o coração ver que o ministério continuou, mesmo diante de tantas outras áreas ministeriais que você possa desenvolver, mas o ministério de pequeno grupo vai assim continuar. Então lembre-se, líderes de pequenos grupos eficazes, eles fazem a escolha do discipulado uma prioridade. Lembre-se disso. Agora nós vamos ver, existem 7 passos para formar líderes multiplicadores. E quais são esses 7 passos que nós vamos estudar? Esses 7 passos, o primeiro é: demonstre o que você espera reproduzir, vivendo pessoalmente os 8 hábitos de um líder eficaz. É preciso que um líder eficaz, para formar um líder eficaz, que um líder eficaz, ele seja assim para poder formar líderes eficazes. Só um líder eficaz forma líderes eficazes. Estudantes imitam mais aquilo que vem do que aquilo que ouvem. Então é pelas ações que você vai formar um líder eficaz. Então é necessário que você tenha um inventário pessoal dos 8 hábitos. Que você guarde isso e que você pratique os 8 hábitos para que o seu liderado veja e também possa praticá-los, colocar na prática. Porque se não puder praticá-los, ficar só no discurso, não vai adiantar muita coisa. Não se torna um hábito se ele só é um discurso. Só vai se tornar um hábito se é praticado. Portanto, eu tenho que praticar isso. O meu inventário tem que ser sempre assim. Você vai registrar nesse inventário: tenho o sonho de uma data prevista para multiplicar o meu grupo.
Então, escreva isso. Tenho um sonho e uma data prevista para multiplicar o meu grupo. Então, registre o sonho, registre a data que você quer multiplicar o seu grupo. E isso faz parte do seu inventário pessoal dos 8 hábitos. Segundo, gasto tempo qualitativo e quantitativo em oração diariamente. Por isso que é necessário ter o seu horário de oração, ter o seu momento de oração, ter o seu lugar de oração e saber que gasta esse tempo qualitativo e quantitativo de oração todos os dias. Terceiro, separo tempo para convidar pessoas novas para o meu grupo. Então, ter aquele tempo, aquilo que nós colocamos já no convite, ou separar um tempo durante a semana, aquele dia que você vai ser o dia de fazer o convite. O dia de pegar o telefone, pegar o WhatsApp, pegar as mensagens, falar com as pessoas, convidar essas pessoas, seja pessoalmente, seja virtualmente, mas convidá-las e ter que separar esse tempo para convidar pessoas novas para o grupo. Contato os membros do meu grupo regularmente. Então você lembrou de convidar? Aí lembra também dos membros do seu grupo. Eita, eu tenho que falar com os membros do meu grupo. Eu tenho que contactar com eles, saber como estão, como que vai, se está tudo bem, como está a família. Ter aquele contato, nem que seja básico, simples, mas é importante o contato para manter o grupo unido e sentir-se ali importante no grupo que se faz parte. Depois, nós temos o passo do preparo. É o 5º passo, né? Passo tempo cada semana preparando o encontro de nosso grupo. Preparar o encontro é fazer com que todas as coisas, perceber o que foi no encontro passado, o que vai ser o próximo encontro, o que eu vou fazer, toda aquela lista de tarefas que temos para fazer, para preparar o encontro, você prepara, deixa tudo preparado, tem esse dia na semana para fazer isso. Sexto, tem um auxiliar que estou mentoreando para tornar-se um líder de grupo eficaz. É o que nós estamos aprendendo, mentorear. Então, ter aquele líder, ter aquela pessoa, olhar com a visão de mentor para pessoas que você vê potencial para serem futuros líderes. Nós vamos ver isso. E estou planejando encontros sociais regulares para o meu grupo. Planeje um mês, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, mas que tenha esse encontro regular com os seus liderados. Que tenha aquele momento de descontração, uma caminhada, um jogo de bola, sei lá, qualquer coisa, não importa, mas que faça esse encontro regular. E siga o plano de crescimento pessoal para você estar em forma espiritualmente, fisicamente. Então você vai ter o seu plano de crescimento pessoal. O que você está fazendo para crescer espiritualmente? Então, seguindo os 8 passos, fazendo isso como um inventário pessoal, para ver toda semana. Para fazer isso, você vai levar o seu líder a entender a importância de fazer a mesma coisa. Descubra líderes em potencial através do método dos 3 Cs. O que é esse método 3C? 3C é compatibilidade, caráter e competência. São esses pontos que eu tenho que ver num líder em potencial. O potencial para liderar um pequeno grupo crescente e bem-sucedido não reside em pessoas com muitos dons, talentos, melhor formação ou naquelas com personalidades vibrantes. A resposta, na realidade, é uma só: é trabalho duro. Está disposto a trabalhar, meu irmão? Então é isso que precisa. É isso que é mais necessário, a disposição para o trabalho. Então eu tenho que ver, para líderes em potencial, aqueles que têm o coração para o trabalho. Você vai observando que a maneira de descobrir justamente esses líderes em potencial de pequeno grupo são aqueles que têm um coração para o ministério de pequeno grupo, que tem um coração para fazer a obra, que deseja trabalhar. E aí você vai vendo as qualidades, vai observando cada um e vai contactando com essas pessoas. E
principalmente, ore. Ore. Jesus disse aos seus discípulos, lá em Mateus 9,38, peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, quem mais conhece os líderes em potencial é o Senhor Jesus. É Ele que sabe. É Ele que conhece de fato quem são esses líderes. E por isso, lembrando que Ele é cooperador conosco. Nós estamos cooperando com Deus em levantar líderes. Entende? Então, aqui nós temos esse ponto. Porque quando você ora pelos membros do seu grupo diariamente, você vai pedir a Deus que mostre para você quem você vai convidar para se tornar o seu auxiliar. Comece a orar. Senhor, quem vai ser meu auxiliar? Quem é que eu vou acompanhar? E Ele vai mostrar quem Ele deseja que você acompanhe. Algumas pessoas vão dizer, mas eu não consigo achar um auxiliar. Se tem dificuldade, olhe, apenas creia. Deus vai fazer. Às vezes nós temos dificuldade porque estamos olhando na nossa ótica, estamos pensando com o nosso coração, com nossas emoções, e não colocamos isso diante de Deus. Porque nem sempre aquele que aparentemente pode ser, é de fato o líder que Deus quer. Então eu tenho que saber porque Deus conhece, eu não. Deus conhece o interior. Lembre-se de Samuel, quando foi ungir Davi como um rei, ele viu os irmãos de Davi, todos, cada um com mais cara de rei que o outro. Mas Deus disse a ele o que? A Samuel? Disse, não olhe, não vejo como o homem vê, eu olho o coração e não o exterior. Então, observemos isso, que Deus conhece muito bem aqueles por dentro, e aquilo que eu não vejo por dentro, Deus vê. Por isso que é importante a gente ver, primeiro, a compatibilidade. São três coisas que são importantes de observar. A compatibilidade é a afinidade, né? Ou seja, aquele com quem você gosta de estar e se dá bem, e ele também se dá bem com você. Isso é importante. Jesus chamou aqueles que quis, diz a palavra de Deus, lá em Marcos 3,13. Então ele sabia mentorear, isso significa ter tempo para ficar junto. Então ele escolheu aqueles que ele sabia que ia ficar muito tempo junto. Então escolha as pessoas com as quais você gosta de estar junto, e elas gostam de estar junto de você também. Isso é importante, a compatibilidade. Segundo, o caráter, porque quando Paulo disse a Timóteo como escolher líder, ele disse, escolha homens fiéis. Em 1 Timóteo 3, de 1 a 8, você vai ver que ele dá as características desses homens fiéis. O que é para ser um pastor, para ser um diabo, o que precisa? E ele mostra ali as características. Então é importante que eu veja o caráter desses líderes. Então procure pessoas de fé e que apresentem essas características também. E as características que nós vemos ali, e que o texto lá em Timóteo fala, são características como fidelidade. É importante que sejam fiéis, homens fiéis, né? Digo homens, mas homens, mulheres, pessoas fiéis. A qualidade principal que Paulo mencionou a Timóteo foi que observe pessoas que considerem o grupo como prioridade. Aquelas que têm aquela intenção de, quando vem a hora do grupo, quando chegam cedo, aprendem logo, esperam sempre a outra reunião, estão sempre ansiosos pela reunião, desejam estar reunidos, esse é fiel. Então preste bem atenção àqueles que cumprem bem as tarefas que são colocadas dentro do grupo. Outra coisa é disponibilidade. Você não pode mentorear alguém com quem você não consegue gastar tempo. Então você sabe que tem que gastar tempo com aquela pessoa, então tem que alguém ter o mínimo de disponibilidade para que você possa estar ali contactando regularmente com aquela pessoa. Então, ninguém tem todo o tempo ocupado. Sempre há uma brecha. Mas às vezes as pessoas não se disponibilizam naquilo. A pessoa que se disponibiliza, por mais que sua agenda seja apertada, mas se é uma pessoa que se disponibiliza a aprender, é aquela pessoa que tem disponibilidade, é aquele que, apesar de não ter espaço na agenda, ele encontra um jeito, empurra de um lado e do outro e diz, não, eu quero, porque minha prioridade é essa.
Eu quero ser discipulado, eu quero fazer discípulos, eu quero ser um líder pequeno. Iniciativa. Fique de olho naqueles que procuram ajudar e querem se envolver. Aqueles que querem e aceitam a ideia e colocam em prática. Quando você diz alguma coisa, já vão em frente naquele propósito. Então é importante ver aqueles que têm iniciativa. Olha, uma definição de liderança é essa: tomar a iniciativa de se esforçar para que o que precisa ser feito, seja feito. Tomar a iniciativa de se esforçar para aquilo que precisa ser feito, seja feito. Essa é uma excelente definição de liderança. O líder é aquele que vê o problema e pensa, o que vou fazer para solucionar esse problema? Então, se tem que ser feito, seja feito. Essa é uma boa definição de liderança. Veja aqueles que têm iniciativa. E também que seja aberto ao ensino, que seja aquele que tem sede de aprender. Você não pode ser de muita ajuda para alguém que pensa que sabe tudo. Se aquela pessoa diz, não, eu já conheço, sei, não. Olha, então, vou ensinar o quê? Se já sabe tudo. Mas tem pessoas que têm aquela vontade de aprender, e essa vale a pena gastar tempo com elas, ensinando, porque elas absorvem aquele ensino e vão botar em prática aquilo que aprendem. E outras que sejam honestas, abertas e transparentes. É importante que haja isso, honestidade, transparência, que essas pessoas possam se abrir. Ela escolha a pessoa que não procure esconder suas falhas, que não fique se escondendo ou não dizendo o que está passando, mas aqueles que têm o coração aberto, aquele que vai e confessa os seus pecados, aquele que diz quando errou, admite o erro. É importante ver essa transparência no falar, isso é importante na prestação de contas. Isso vai ajudar muito no mentoreamento. Então veja essas características: caráter, fidelidade, disponibilidade, iniciativa, aberto ao ensino e honesto e transparente. Outro C que devemos ver com contabilidade de caráter é a competência. Todos em potencial, mas nem todos estão prontos. Às vezes precisam desenvolver habilidades. Então, qualquer um pode se tornar um líder em potencial, mas nem todos estão prontos para liderar imediatamente. Por isso que é importante vermos como vai ser feito isso. Veja o exemplo de Jesus quando ele encontrou o gadareno, aquele endemoniado. Depois de liberto dos demônios, ele chega transformado e diz: Jesus, eu quero seguir, eu quero ir com você. E Jesus chega para ele e diz: não, você agora vai para a sua casa, vai para a sua família, vai dar o seu testemunho de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Então não era o momento daquele homem seguir com Jesus, não era o momento dele ser um líder. Ele tinha que primeiro fazer uma parte, fazer alguma coisa. Então nós temos que ver que líder em potencial todos podem ser, mas tem o tempo certo para aquele que seja um líder. Então tenho que ver quais serão capazes de liderar imediatamente. Quais são aqueles que você vê que tem um potencial para liderar? E isso é debaixo de oração que nós vamos entender mais forte essa questão. Uma das maneiras de descobrir líderes em potencial é ver quem tem um coração para o ministério de pequenos grupos. Veja aqueles que olham para o ministério de pequeno grupo como algo importante na vida, algo que realmente faz parte do seu ministério, algo que vai fazer parte da sua vida, algo que realmente dá significado ao seu ministério e ao seu caminho. Isso vai fazer um líder de pequeno grupo ser altamente eficaz. Ainda nos sete passos, nós vamos ao terceiro passo, que é aprofunde o seu relacionamento com líderes em potencial, passando tempo com eles e conhecendo-os mais. É importante conhecer, passar o tempo fora do encontro do grupo. Porque aquele encontro do grupo é resumido, é muito marcado. Mas passar aquele tempo fora é importante, porque aí você vai estar realmente aproximando as pessoas de você e do amor de Cristo. Vai conhecer melhor e eles vão te conhecer melhor também.
Então é preciso estar próximo o suficiente daquele líder em potencial, não só para perceber as fraquezas que ele tem, mas também ver sua confiança, seu potencial, e ter a confiança dele quando ele for apontar outras pessoas, ter a confiança quando ele for seguir adiante no seu ministério. Então, há duas maneiras importantes para a gente aprofundar esse relacionamento com os nossos mentoreados. A primeira é: orem juntos. Tenha um momento devocional vocês, por você e o seu liderado. Isso é importante para você estar aumentando sua comunhão, porque Deus trabalha quando oramos juntos. Ele vai trabalhar no nosso caráter, vai trabalhar nas nossas questões, Ele vai mexer com a nossa vida. É importante que tenhamos um momento de oração juntos. Não importa o tempo que seja, não importa se seja pequeno tempo, não precisa que seja um tempo longo, o importa é que tenha esse momento de oração, onde os dois vão estar orando um pelo outro, orando por questões do grupo, orando por questões pessoais, e assim é importante esse orar juntos para aprofundar o relacionamento. E a segunda coisa é: façam coisas juntos. Façam atividade juntos. Essas atividades, não importa o que você vai fazer, mas que faça junto. Não é correr, andar na praia, é poder tomar um café, é poder assistir um filme em casa, é poder reunir a família para um almoço, não sei. Tantas coisas que pode fazer, aumentar esse relacionamento, poder encontrar mais uma pessoa, ter essa união. Isso forma laços que vão ficar para o resto da vida. Isso é importantíssimo no relacionamento pequeno grupo. Outra coisa importante é que você compartilhe a visão da igreja de multiplicação de líderes e de líderes de grupos e de potencial de fazer diferença para obter e manter a motivação. Então, a partir do momento que você encontra alguém e que você acredita que Deus já está preparando para se tornar um auxiliar, reúna com ele. Descreva para ele o que é a visão de uma igreja multiplicadora. Fale para ele da oração, da evangelização discipuladora, do preparar de líderes, do plantar igrejas, da compaixão e graça. Mostre para ele essa visão. O motivo de muitos falharem porque na hora de mentorear não passa a visão. Olha, as pessoas não vão dar a sua vida por um programa, mas elas provavelmente vão dar a sua vida por uma visão. A diferença é essa. Programas a gente tem o tempo todo, programas a gente faz, e ali pode falhar, pode fazer, pode ter um problema e não, mas uma visão, não, a visão é diferente. A visão faz parte de você. Veja o exemplo de Neemias, quando ele soube da situação de Jerusalém, que ele vai ali à sua cidade, volta aos seus, sai da terra onde ele estava, para onde foi. Chegou lá numa situação horrível, e o povo desanimado, porque os muros estavam quebrados, caídos, o inimigo entrando e saindo, portas quebradas, mas aí ele olha a situação, levanta o ânimo do povo e mostra a visão. Nós vamos levantar esses muros, nós vamos levantar essas portas, nós vamos consertar essa cidade, nós vamos trazer a glória de Deus de volta para cá. Quando ele anima aquele povo, quando ele mostra os erros, ele diz que é possível fazer, aquele povo pega a mão na massa e vai fazer a obra. Isso é importantíssimo. Veja que coisa maravilhosa. Ele mostra a visão, ele fala àquele grupo e ele mostra que aquele grupo tem potencial para fazer. Como é que a gente vai fazer? As pedras estão queimadas. É dessas pedras mesmo que a gente vai levantar os muros. E ele faz assim, cada um pegou e fez, com toda a oposição, eles mesmo assim levantaram. Então, os elementos a serem compartilhados nessa visão, nessa descrição, é justamente a visão da igreja. Qual é a visão da igreja multiplicadora? É aquela visão, meu irmão, a visão de oração, a visão de evangelização discipuladora, de formação de líderes, de plantação de igreja e de
compaixão e graça. Você sabendo isso, já passa para ele a visão, que já é uma visão de uma igreja que vive o Evangelho do Senhor. A visão de multiplicação de líderes é passar para ele, olha, você vai formar líderes, que vão formar líderes, que vai crescer, que vai passar o bastão nessa corrida de revezamento do Evangelho de Cristo. E a visão do potencial de fazer a diferença, de ser não apenas um líder, mas um líder eficaz. Um líder que faz a diferença no seu meio, na sua casa, na sociedade, em tudo que volta, que vai fazer a diferença nesse mundo. É importante isso. Veja um exemplo. Certa ocasião, um jornalista, ele estava observando a construção de uma catedral lá na Europa. E ele olhou que haviam 2 pedreiros na obra, só que um fazia a obra de forma displicente, estava ali como que descuidado, uma má vontade aparente. Já o outro não, ele mostrava iniciativa, estava ali atento, fazia tudo com muito esmero, com muita precisão. E ele procurou saber por que um de um jeito, outro de outro, na mesma construção. E ele veio e perguntou aos 2 pedreiros: o que vocês estão fazendo? O primeiro respondeu assim, meio de ombro, disse: estou assentando tijolos. Mas o segundo disse: eu estou construindo uma grande catedral. Veja a diferença. Veja a diferença que há. Muitos pensam que o ministério é só assentar tijolos. Vamos fazer. Não se faz de qualquer jeito. Eu tenho que ver que o pequeno grupo, ele é pequeno no nome, mas é grande na missão. A missão de fazer discípulos, a missão de edificar o reino de Deus, a missão de tirar pessoas das trevas e levá-las para a luz, a visão de povoar o reino de Deus, povoar o céu e esvaziar o inferno. Por isso é uma visão grande, e eu tenho que ver que estamos construindo uma grande obra, um grande templo ao Senhor, uma grande casa para Deus, a casa espiritual de todos aqueles que vão receber a Jesus no seu coração. A visão faz toda a diferença. Ok? Estabeleça o compromisso de ser assumido, ou seja, capacitação, encontros regulares, viver os outros hábitos. Então, assuma esse compromisso. Olha, é importante haver um compromisso, porque veja quando Jesus ele disse a Pedro: olha, vou fazer você pescador de homens, junto com aqueles outros. Pescar homens envolvia 2 compromissos. O compromisso dos discípulos era seguir Jesus, e o compromisso de Jesus torná-los pescadores de homens. Então havia um compromisso. Então lembre-se que se você não exigir um compromisso, você nunca terá esse comprometimento com os seus liderados. Então explique que o compromisso para eles é o seguinte: o compromisso é servir de exemplo para eles. E você é o principal exemplo para eles. E aí vai ser justamente isso. Ore por eles, esteja à disposição deles, contacte, comunique com eles e sirva de exemplo como cristão na busca da maturidade e do crescimento espiritual a cada dia. Treine-os para liderar um grupo de maneira bem sucedida, e assim, treinando, você vai estabelecer uma grande vitória na vida deles. Então o compromisso é esse. O seu exemplo para eles é esse: orar por eles, estar à disposição, contactar, servir de exemplo, e aí depois treiná-los para serem bem-sucedidos. Treinar para que pratiquem os 8 hábitos, como nós falamos. E explique o compromisso de um auxiliar de líder de pequeno grupo. Qual é o compromisso de um auxiliar? Primeiro, o compromisso de ser capacitado por meio do encontro com você, o supervisor de pequenos grupos. Então faça aquele auxiliar compreender que ele necessita chegar um pouquinho antes do encontro
vai passar um tempo a mais, porque antes ele vai estar preparando com você o encontro e depois analisando como foi aquele encontro. É importante esse tempo para discutir os aspectos da reunião, o que foi que aconteceu e o que vai acontecer no futuro. Então, aprenda que ele terá um compromisso no meio do encontro, de estar sendo capacitado ali no meio do encontro. Segundo compromisso é de cumprir com o papel de auxiliar ao começar a praticar os 8 hábitos de um líder eficaz de pequeno grupo. Então, peça para aquele auxiliar também começar a colocar o seu inventário de pequenos grupos, de os 8 hábitos, para que ele assim desenvolva aqueles 8 hábitos. E você vai observando ele, diga assim, vamos fazer 6 meses, nesse compromisso de 6 meses, observando os 8 hábitos, para que depois você esteja pronto para liderar um pequeno grupo. Depois de 6 meses, preparando colocando esses 8 hábitos na vida, vivendo esses 8 hábitos, aí vai estar pronto para liderar o seu grupo. E o compromisso de mentorear outros. É importante. O compromisso de mentorear outros. Como disse Paulo a Timóteo, você escolha homens fiéis a qual você vai também liderar. Que você possa treinar e esses possam treinar outros. E aí desenvolva a expectativa de reproduzir reprodutores desde o início. Então, compreender-se em mentorear multiplicadores. Compreender-se em mentorear aqueles que também vão ser mentores, que vão multiplicar outros líderes. Então, ore com ele a respeito desses auxiliares. Quando estiver pensando em auxiliar, sempre com ele, para que comecem a orar juntos, para que aquelas pessoas também se tornem auxiliares. Sexto, desenvolva os aprendizes, treinando-os para liderar PGs, servindo de modelo, mentoreando e motivando. É importante desenvolver esse trabalho e desenvolver, porque quando eles aceitam o compromisso de tornar-se auxiliares, quando eles aceitam esse compromisso, agora é hora de treinar para que eles liderem esses grupos. E nunca devemos pedir para uma pessoa fazer aquilo que ela não foi treinada para fazer. Então, mas se ela foi treinada, está preparada, sim, vamos fazer isso. E como fazemos isso? Primeiro, sirva de modelo. Você é o modelo, desde que eles observem você realizar o ministério, como Jesus fez também com seus discípulos, mostrando como fazia. Mateus 9, 32 a 38, você pode ver como Jesus usou essa prática. Permita que eles vejam um líder de pequeno grupo totalmente eficaz em ação. Eles vão ver você em ação e vão seguir esse exemplo. É importante ser um modelo. Veja, quando Paulo e Barnabé, eles foram enviados para ministrar, Barnabé era o líder. Barnabé era o líder. E Barnabé estava fazendo o ministério e Paulo estava observando. Veja em que ordem eles são mencionados. Atos 13, de 1 a 5, fala Barnabé e Paulo. Mostra que ali Barnabé estava liderando e Paulo observando como é que era o ministério. Aí vem também outra coisa, sirva de modelo, mas também seja o mentor. Seja o mentor, ou seja, deixe que eles ministrem, enquanto você agora observa e ajuda, corrige, encoraja, estimula, né? Como Jesus fez com seus discípulos também. Jesus ensinou e também incentivou. Mateus 10:1 mostra que ele mandou os discípulos 1 a 1, mandou ir adiante na viagem. Então, veja também, um pouco adiante também, Paulo e Barnabé. Dessa vez, Barnabé deu oportunidades a Paulo de liderar. E aí a gente percebe que em que a ordem que eles agora são mencionados muda. Lá no Atos 3, 13, verso 6, nós já vemos a seguinte palavra, já dizendo assim, Paulo e Barnabé. Já muda aí a direção. Antes era Barnabé e Paulo, agora Paulo e Barnabé, pois agora Barnabé estava observando e Paulo estava, enfim, liderando. Isso é mentorear.
Seja um motivador. Deixe que eles realizem o trabalho enquanto você os encoraja e de uma certa distância, como Jesus fez quando enviou os discípulos, né, 2 a 2, né, e eles foram ali fazendo e voltaram cheios de entusiasmo. Semelhante ao que foi também com Paulo e Barnabé. Eles se preparavam para outra viagem missionária e Paulo estava pronto para ir sozinho, né? Pronto para ir sozinho. Atos capítulo 15, 36 a 41. Dessa vez agora, ele está motivando. Agora você pode ir, você pode seguir. Você está, assim, liberado para liderar. Seja um multiplicador. Os discípulos originais se multiplicam para 70. Veja só que coisa maravilhosa. Lucas 10, 1. Eram 12, aí agora já são 70 discípulos que estão multiplicando, e vão lá mais de 500, quando diz a palavra lá em 1 Coríntios 15, 6, na ressurreição já tinham mais de 500. Depois que Jesus ascendeu ao céu, o número de discípulos começou a multiplicar, e aí foi o que mais? A conversão de 3 mil num único dia. Então nós vemos esse crescimento, né? E esse número continua crescendo. Da mesma forma, não demorou muito para Paulo ministrar e segundo a ajuda de Barnabé, e começar também a fazer discípulos. Foi o caso que ele começou a mentorear a Silas, né? Depois a Timóteo, e vai adiante na sua viagem missionária. São Timóteo e Silas que continuam o seu ministério na cidade de Bereia. Nós vemos isso. Desenvolver os aprendizes, treinando a liderar, e eles vão assim fazendo a obra. E o 7º passo, que é envie os aprendizes após ter seguido os 6 passos anteriores. Então você fez aqueles 6 passos, agora chegou a hora de enviar. Um líder não tem pleno sucesso até que tenha enviado seus sucessores. O pleno sucesso do líder é na hora do envio. E, gente, isso é uma fonte de grande alegria. Esse é um momento alegre. Esse é um momento de vitória. Você investiu seu tempo. Você teve momentos emocionantes, momentos de grande ajuda. Aprendeu e ensinou. E chegou a hora de mandar. Então, é um privilégio de alguém que você liderou, que você treinou, agora está pronto para treinar outros. Multiplicar, isso é uma grande bênção, isso é uma enorme alegria, e que isso mostra o pleno sucesso de um líder. Então vemos isso, quando Jesus enviou seus discípulos, ele já estava ali, alegre em ver a obra avançando. Amém, queridos? Glória a Deus. Você não pode mentorear alguém com que você não consegue gastar tempo. Então lembre-se disso. Eu tenho que ter um tempo para aquela pessoa. É importante ter um tempo para gastar com aquela pessoa, para poder estar ensinando, encontrando, falando. Mentorear é isso. É gastar um tempo, e um tempo precioso, para que aquele líder seja formado segundo o caráter de Cristo. Vamos para algumas sugestões para o mentoreamento de novos líderes. E essas sugestões estão aqui. Primeiro, nunca realize o ministério sozinho. Lembre-se, como na corrida de revezamento, há uma equipe. E você faz parte de uma equipe. Então, nunca realize esse ministério de mentoreamento sozinho. Você tem um supervisor, você tem um coordenador, você tem outras pessoas à sua volta, você tem um grupo todo. Nunca faça sozinho. Aproveite plenamente cada oportunidade oferecida pela igreja. A igreja oferece oportunidades como essa escola de líderes. Então aproveite essas oportunidades para aprimorar o seu conhecimento e crescer também em Cristo. Segundo, esteja sempre de olho nos novos líderes. É aquele olhar de mentor, aquele olhar que vai determinar, que vai ver as pessoas que são líderes em potencial. Fale da liderança com privilégio, não com peso. Não vá com aquela história, não, é muito difícil, é dura, é ruim e tal. Não, nada disso. Cuidado com o que você transmite, porque vai mostrar que é um peso, que é alguma coisa difícil. Liderar não é fácil, mas é um privilégio. É um privilégio ser chamado por Jesus
para ser discipulador e passar esse evangelho de Cristo. Não se coloque num pedestal. Lembre-se que as pessoas estão ali para você servi-las e não ser servido apenas. É importante que eu tenha sempre esse coração de servo, pronto para servir, não colocar acima, não me achar o líder melhor que existe ou coisa assim, não. Eu estou aprendendo também. E o bom líder é aquele que sabe aprender com seus liderados também. Delegue responsabilidades antes de pedir para a pessoa ser um líder. Aprenda a delegar, aprenda a mostrar àquela pessoa como ser. É o exemplo que fará um bom líder. Sempre consulte seu orientador, supervisor, coordenador, se efetivar a pessoa. Sente com ele, sente com seu líder, para que ali orem juntos a saber se aquela realmente é a pessoa que Deus tem para ser o seu auxiliar. E lembre-se que falhar em mentorear significa falhar em multiplicar. Então tenho que ter a boa noção de que eu tenho que mentorear bem para formar um bom líder e multiplicar o meu pequeno grupo. Não lidere líderes antes que eles tenham uma boa oportunidade de ser bem-sucedidos. Lembrando que a nossa missão é formar líderes bem-sucedidos. Isso é a demonstração de amor, como vivemos, né? Eu mostro o amor por meu liderado quando eu quero que ele seja bem-sucedido. Então, eu tenho que não lidere esses líderes antes que ele tenha uma boa oportunidade de ser bem-sucedido. E à medida que passa pelos ciclos do grupo, diminua a sua atuação e amplie a do seu aprendiz. Lembra daquele exemplo de João, quando diz lá no Evangelho, que eu diminua para que ele cresça? Assim também, o líder vai diminuindo e o seu liderado vai crescendo, e à medida que vai crescendo, você vai observando e vai sentindo orgulho do crescimento do seu liderado. E lembre-se de sempre elogiar e encorajar o seu liderado para que ele, a cada passo, ele cresça e desenvolva-se como um líder eficaz. Amém? As pessoas não vão dar a sua vida por um programa, mas elas provavelmente vão dar a sua vida por uma visão. Portanto, preste atenção nisso. Veja a necessidade que temos de ter uma visão apurada do que é uma igreja multiplicadora. Há 3 maneiras para gerar um pequeno grupo. A primeira maneira é que esses 2 grupos sejam exatamente do mesmo tamanho a partir do grupo mãe. Você tem um grupo mãe, digamos que esse grupo tenha 15 pessoas, e eu vou formar um novo grupo. Chamei meu líder, o auxiliar, estou enviando. Então, desse grupo, vou formar outro grupo semelhante, com aqueles que ele chamou e com aqueles que vão formar. Então, se eu tenho, o meu auxiliar já tem, digamos, 5 pessoas no seu convite para formar esse novo grupo, eu pego daqueles meus 15, junto com eles, e formo um grupo semelhante. Digamos que daqui saem mais 5, eu tenho 10, com 10 formo 2 grupos aqui semelhantes. Então, é essa a intenção, formar grupos que tenham, pelo menos, sejam o mesmo tamanho. Essa é uma das visões. Não é a visão, ou seja, não é o método. Eu tenho que entender que essas 3 sugestões, elas servem para que eu tenha um norte. Não que sejam a melhor, não que seja eu tenho que analisar grupo, e na hora da multiplicação nós temos que ver o que é mais eficiente para a combinação de um ou dos 3 métodos. O segundo método, a segunda maneira é inicie um novo grupo a partir ou com parte das pessoas do grupo original. Eu posso iniciar a partir desse grupo original ou com parte dele. Eu tenho o grupo original, esse grupo forma um novo grupo com mais pessoas, certo? Ou parte desse grupo. O grupo original, algumas pessoas saem e formam um novo grupo. Desculpa. Então eu tenho aí 2 grupos semelhantes, um formando ou de pessoas novas com algumas com integrantes do original, ou somente com pessoas novas, de uma forma eficaz. Plante um novo grupo a partir de uma pessoa, o líder ou o aprendiz do grupo inicial. Então eu posso formar um novo grupo
sendo o líder original de um novo grupo, ou sendo o meu auxiliar, o aprendiz naquele novo grupo. Tanto faz. Eu posso ficar com o original, como posso o meu auxiliar ficar com o original e eu partir para um novo. Então isso depende muito da condição do grupo, da oração entre aquele líder e seu auxiliar, e como vai ser feita essa geração do novo grupo. E aqui vão algumas sugestões para a multiplicação. Primeira é que fale da multiplicação desde a primeira semana do novo grupo. E com frequência ore por isso. Esteja orando por essa multiplicação. É importante que tenhamos sempre isso em nosso coração, para que essa visão, desde o começo, seja vista pelo grupo e ele seja bem informado disso, porque lembre que as pessoas, quando não estão preparadas para uma coisa, tendem a reagir negativamente àquilo. Então, para que elas estejam preparadas para a multiplicação, desde o começo elas têm que entender que o grupo vai multiplicar. Tem um alvo, tem um ponto para chegar. Por isso que é importante que você fale de maneira positiva e use as palavras certas. Palavras como romper, separar, não devem ser ditas. Coisa assim, nós vamos romper, separar, dividir o grupo, não. Fale sobre gerar, sobre dar à luz, sobre formar novos grupos, iniciar um novo grupo, multiplicar, formar novos grupos, novos líderes, isso é importante. Terceiro, mostre a necessidade de pessoas se integrem a um grupo, mostrando as estatísticas de novos convertidos, a população do bairro em geral. Isso significa que você vai falar da multiplicação gerando um contexto. Você vai mostrar, nesse bairro temos tantas pessoas, tantas 1000 pessoas nesse bairro. Quanto nós vamos gerar? Imagine, nosso pequeno grupo atinge tanto percentual, 1%, mas se tivermos 10 grupos, já atingirá mais. Tivermos 20 grupos, então fale como nós vamos atingir, mudar a circunstância do nosso bairro, da nossa cidade, com multiplicação de grupos, pessoas saindo das trevas para a luz, como isso é importante, como vai mudar as estatísticas do nosso bairro. Então, fale dessa necessidade, enfatizando o quadro geral sobre isso. Também ore pelo melhor tempo e método de multiplicação, certificando-se que o aprendiz do grupo estão prontos. Então eu tenho que saber qual é o melhor momento, a melhor hora de tomar a decisão desse grupo, para que eu não tome a decisão errada, o momento errado. Isso pode gerar um problema. Então eu tenho que orar muito a respeito disso, para saber se é aquele momento certo, encontrar o melhor momento para a multiplicação. Isso é importante. Outra coisa, estipule uma data para a multiplicação, para que os membros do grupo tenham isso em mente. Tem que ter uma data de multiplicação, um alvo. Conhecer o alvo, isso estimula o grupo e aumenta em muito o percentual para conquistar a multiplicação, para multiplicar novos grupos. O líder é determinado nos alvos, ele terá uma grande chance de multiplicar, uma chance bem maior do que aquele que não determina os seus alvos. Então faça isso, já estipule desde o começo um alvo para todos. E celebre o novo nascimento, o nascimento de um novo grupo. Isso é um momento de grande alegria. Você está ali vencendo a etapa, cumprindo a grande comissão, tirando gente das trevas e levando para o céu. Isso é importante, é um momento de celebração, um momento de estar com a igreja, um momento de estar com outros grupos, um momento de compartilhar essa alegria, para que todos vejam a alegria que é de formar um novo grupo, de crescer, de multiplicar, de mais vida, mais salvação em nosso meio. Então, celebre com alegria, seja um momento bem especial, bem marcante, bem vibrante para o grupo e para a igreja. Tem que fazer parte da celebração do grupo, da igreja, no seu culto de celebração também, fazer essa declaração visível das prioridades da visão de multiplicação da igreja multiplicadora. Esse é o nosso papel como igreja multiplicadora. Entenda isso. Cada novo grupo que é gerado diminui o número de pessoas sem igreja. Que coisa maravilhosa. Então, cada vez que um grupo é gerado, mais vidas foram alcançadas, menos vidas estão nas trevas. Mais luz chegou no nosso ambiente, mais salvação. E glória a Deus por isso, que você foi o canal para isso.
Você foi usado para isso. E vai fazer outros também terem essa alegria de serem usados para trazer transformação em nosso meio, em nossa sociedade, em nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos refletir? Primeiro, você e seu PGM já tem um líder de treinamento? Se não, qual é a maior barreira para ter esse líder? Comente sobre isso. Em segundo, quais são as maiores dificuldades enfrentadas na escolha de um novo líder em treinamento? Eu tenho que ver quais são as dificuldades que você já pensa em que vai enfrentar dentro desse estudo que nós viemos aqui. O que eu tenho que fazer? Será que é o tempo? Será que é o quê? Quais as pessoas que estou mentoreando? Vamos pensar nos nossos líderes. Vamos pensar nos nossos auxiliares futuros. Coloque os seus nomes, comece a orar por eles, comece a orar nesse sentido. Comece a pensar no horário que você vai dar para esse mentoreamento semanal, o tempo de mentoreamento que você vai determinar por semana para fazer, em que local você vai poder fazer isso, isso vai determinar muito esse relacionamento, e dependendo daquele que você vai auxiliar, que vai ser seu auxiliar, aliás, e o passo do mentoreamento. Os passos que você vai dar para fazer esse mentoreamento, trabalhar na vida deles, que passo você vai dar? Lembre-se dos 8 hábitos do líder eficaz, do seu inventário pessoal. Siga adiante e vamos em frente em nome de Jesus nos nossos estudos. Estamos seguindo adiante sobre sonho, oração, convite, contato, prepare agora o mentoreamento. Vamos seguir adiante ainda na comunhão e no crescimento. Por isso, esteja engajado nesse estudo, aprenda, veja várias vezes, anote as suas dúvidas, compartilhe com o grupo e fale e fique à vontade para tirar as suas dúvidas. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Deus eterno, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Abençoa esses líderes, Senhor, esses futuros líderes de pequeno grupo, esses líderes eficazes, para que cumpram a grande comissão, seguindo esses hábitos, fazendo, Senhor, que isso faça parte das suas vidas e seja um exemplo para aqueles da sua volta. Nós te damos graças por esse privilégio em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula.